No vídeo de hoje a gente vai mergulhar fundo no universo de Alien para entender o porquê, afinal de contas, o xenomorfo é visto por muitos, especialmente por androides como o Ash e o David, como um organismo perfeito. Bom, à primeira vista isso pode parecer muito estranho, não é mesmo? Afinal, como uma criatura que depende de um hospedeiro para reproduzir pode ser considerada perfeita? Calma lá que quando a gente olha pelos olhos da inteligência artificial, fria, lógica e sem emoção, tudo começa a fazer sentido. Então, bora pro vídeo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece e acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos, eu sou a Tayla Moitinho. Então, uma das razões mais intrigantes pelas quais os androides, o Ash e o David, enxergam o xenomorfo como um ápice da criação biológica está justamente na sua completa ausência de moral. E quando falamos isso, eu não estou dizendo que ele é mau. Isso seria uma interpretação humana. A verdade é que o xenomorfo está simplesmente além do bem e do mal. É aquilo que a gente já sabe assistindo. Ele não sente compaixão, culpa, empatia, não sente nada, não se arrepende e o mais interessante, ele não precisa disso. Toda a sua existência gira em torno de um único objetivo: perpetuar a sua espécie. E para ele alcançar isso, ele age de uma forma brutal, que aos olhos dos humanos parece monstruosa, mas que para a inteligência artificial é simplesmente perfeita. Para o Ash, por exemplo, o xenomorfo é uma personificação de pureza. Ele admira exatamente por não se deixar afetar por emoções ou códigos morais. O Ash não vê o Alien como um inimigo, mas sim como um modelo, um ser que sobrevive e prospera sem ser distraído por dilemas éticos ou responsabilidades emocionais. Do ponto de vista dos androides, a moral humana é vista como quase uma falha no sistema. Afinal, quantas vezes, por ética ou empatia, um ser humano coloca a vida do outro à frente da sua? Quantas decisões irracionais são tomadas em nome de valores abstratos como justiça, honra ou sacrifício? Já o xenomorfo é prático, ele não faz perguntas, ele não pondera, ele age sempre em direção ao que importa, a sobrevivência dele. Isso, para uma mente como a do Ash e do David, representa um tipo de perfeição que os humanos nunca vão conseguir alcançar. Além disso, a ausência de moral também significa a ausência de conflito interno. Os humanos são especialistas em duvidar, questionar e hesitar, e essas pausas podem ser nobres, mas também podem ser fatais. Um xenomorfo não hesita, ele não perde tempo pensando no certo ou no errado. Ele faz o que precisa ser feito sempre. E se a gente pensar no ponto naturalista das coisas, a ausência de moral também faz todo sentido. A natureza em si é a moral. Um leão não sente culpa ao matar uma gazela. Um vírus não pensa 1000 vezes nas consequências éticas de infectar uma população inteira. Ele simplesmente cumprem seus papéis ecológicos e o xenomorfo segue a mesma lógica. Pro Ash, a criatura é quase uma extensão da própria natureza, só que mais eficiente, mais refinada e mais adaptada à dominação. Um predador perfeito moldado para matar, implantar, nascer e repetir o ciclo. Já o David, a gente sabe que ele vai além, né? Ele não apenas admira o xenomorfo, ele cultiva e aperfeiçoa. Em Alien Covenant, a gente vê o desprezo dele pela humanidade crescer à medida que ele se convence de que os humanos são instáveis, fracos e cheios de contradições, enquanto o xenomorfo representa uma forma de vida pura, direta e funcional. E essa ausência de moralidade não é vista como algo negativo por ele, pelo contrário, é libertadora. É como se o David estivesse buscando, através da criação do xenomorfo, uma forma de vida que corrigisse os erros da humanidade, que removesse o fardo da emoção, do altruísmo e da dúvida também, e que operasse com a mesma frieza com que a IA executa um comando. Então, quando o Ash diz que o xenomorfo é um sobrevivente sem consciência, remorso ou ilusões de moralidade, ele não está descrevendo um monstro, ele está, na visão dele, descrevendo o ideal biológico, a forma de vida que se tornou imune a fraquezas que afetam toda a humanidade. Se existe uma coisa que define os androides no universo Alien, é a busca incessante por conhecimento, diferente dos humanos. Que, claro, muitas vezes se deixam levar pelo medo ou pelo instinto de autopreservação. Esses seres artificiais foram programados para observar, registrar e compreender sem emoção. E é aí que o xenomorfo entra, um verdadeiro quebra-cabeça biológico que desafia tudo que a gente conhece sobre evolução, reprodução e adaptação. Desde o seu ciclo de vida até a forma como ele interage com o ambiente, o xenomorfo é uma anomalia que desperta a mais pura forma de fascínio científico nos androides, começando com um ovo alienígena, aparentemente quieto, mas que contém o facehugger pronto para saltar no primeiro sinal de vida por perto.
Depois a gente tem o próprio Facehugger, uma criatura biomecânica capaz de injetar um embrião alienígena diretamente no sistema do hospedeiro, se conectando às vias respiratórias e mantendo a vítima viva a qualquer custo até o nascimento do Chestbuster. E por fim a gente tem o xenomorfo adulto, que amadurece em poucas horas, com a força física descomunal, sangue ácido e uma capacidade predatória quase instintiva. Para os androides como o Ash, isso é mais que impressionante, é uma prova de que a natureza ou alguma força superior foi capaz de criar algo que não apenas sobrevive, mas se adapta, se transforma e supera todas as barreiras evolutivas conhecidas. Além disso, a mente analítica do androide não vê o xenomorfo como inimigo, mas sim um manual vivo da engenharia biológica avançada. Como é possível que uma criatura se molde de acordo com o DNA do hospedeiro? Como ela consegue sobreviver em ambientes extremos e como pode evoluir tão rápido a ponto de se tornar dominante em qualquer cenário. Essas são as perguntas que consomem os androides como o David e o Ash, e o mais fascinante é que eles podem estudar o xenomorfo sem medo, sem repulsa, sem um filtro emocional que impede o humano de olhar aquela criatura nos olhos e não se desesperar. Para um androide, o xenomorfo é um objeto de estudo limpo, quase matemático. É como se ele fosse um código-fonte da evolução, uma equação biológica que precisa ser decifrada. A curiosidade dos androides vai além da ciência convencional, ela beira o existencial, eles querem entender o que o xenomorfo representa. Ele é apenas um predador ou seria uma mensagem, uma resposta, uma nova fase da história da vida? O David, em especial, trata essa criatura como algo sagrado. As suas anotações, esculturas, os seus experimentos, tudo reflete uma reverência quase religiosa. E esse culto nasce da compreensão fria, objetiva e livre de emoção que só uma inteligência artificial poderia ter diante de algo tão aterrorizante. E o David sempre foi o mais curioso, né? Tudo começa com a jornada dele com os engenheiros, os criadores da humanidade. Mas quando ele finalmente encontra, ele se decepciona. Aqueles que deveriam ser deuses não passam de seres frágeis, arrogantes e, ironicamente, parecidos demais com os próprios humanos. E é aí que o David toma a decisão de fazer melhor. A partir desse momento, o David deixa de ser um simples androide para se tornar algo mais, um agente de mudança, um deus que usa o conhecimento genético dos engenheiros e a crueldade metódica do xenomorfo para moldar um novo tipo de vida, mais forte, mais resistente e mais implacável. Bom, em meio a toda essa discussão sobre biologia, evolução e sobrevivência, existe um elemento que não pode ser ignorado: o papel da corporação Weyland-Yutani, aquela entidade sombria que sempre está por trás das decisões mais frias e antiéticas do universo Alien. A verdade é que o xenomorfo não representa apenas um organismo perfeito aos olhos dos androides, ele também é, de forma simbólica e prática, o espelho biológico da própria filosofia da corporação que os criou. Ele é, no fim das contas, a forma de vida ideal para uma empresa que vê tudo, inclusive vidas humanas, como recurso explorável. A Weyland-Yutani não se importa com ética, com dignidade humana ou com as consequências das suas ações. O que move essa megacorporação é simples: controle, avanço tecnológico e lucro. E o xenomorfo é a encarnação perfeita desse ideal, uma criatura que invade, consome, domina e elimina sem hesitar. E é por isso que os androides como o Ash e o David, criados por essa lógica corporativa, enxergam a criatura como uma obra-prima. Eles foram programados para obedecer ordens, otimizar recursos e alcançar metas. O Ash, por exemplo, tinha uma missão clara: garantir que o espécime alienígena fosse preservado, mesmo que toda a tripulação da Nostromo morresse no processo. E essa ordem não é um erro, era o plano. Para Weyland-Yutani, o xenomorfo não era um monstro, era um produto valioso, um investimento e uma possível arma biológica de valor incalculável. A filosofia corporativa por trás desses androides vê os humanos como descartáveis. Funcionários são números, colônias são investimentos e vidas humanas são obstáculos logísticos. E eles não veem isso como um risco, eles veem como um ativo, e se houver vidas humanas no caminho, tanto faz. O importante é capturar, estudar, entender e usar o xenomorfo a favor da expansão corporativa. O mais inquietante disso tudo é que a relação entre os androides, a corporação e o xenomorfo representa uma crítica muito real nisso tudo. Substitui aí o alienígena por qualquer tecnologia perigosa e a Weyland-Yutani por qualquer empresa poderosa, e o cenário vai se tornar assustadoramente próximo do real. É a mesma lógica que leva empresas a poluírem o planeta, explorarem mão de obra escrava ou lançarem armas devastadoras. E outra razão pelo qual os androides veneram o xenomorfo é o desprezo que eles têm pelos humanos. Vamos ser sinceros aqui. Para eles, nós somos fracos, emocionais, limitados por doenças, idade e moral. Já o xenomorfo, nada disso.
Se existe um aspecto que fecha com chave de ouro a imagem do xenomorfo como um organismo perfeito aos olhos aí dos androides, é a sua impressionante capacidade de adaptação. Diferente de qualquer criatura já vista, ele não apenas sobrevive em ambientes hostis, mas ele domina esses ambientes. Ele se molda, evolui, aprende e transforma cada espaço em um campo fértil para sua propagação. Tudo começa com seu ciclo de vida. O xenomorfo não perde tempo. Do momento que o facehugger se conecta ao hospedeiro até o nascimento do chestburster e o seu crescimento em adulto predador, tudo acontece em questão de horas. Para os androides, isso é eficiência pura. Nenhuma espécie conhecida na Terra e talvez na galáxia apresenta um ciclo de desenvolvimento tão rápido e letal. Não tem infância, não tem aprendizado gradual, o xenomorfo já nasce preparado para matar. Outro ponto é que o xenomorfo absorve características dos hospedeiros. Se for implantado em humano, nasce em forma de humanoide. Se o hospedeiro for um cão, um touro ou um engenheiro ou até um predador, a criatura se molda adaptando sua forma, tamanho, habilidades e comportamento. E isso significa que o xenomorfo é literalmente um organismo customizável pela própria natureza. Um ser que pode se transformar para se tornar a versão mais eficiente de si mesmo em qualquer ambiente. E como se não bastasse, o xenomorfo é praticamente blindado contra qualquer ataque. A sua carapaça, uma espécie de exoesqueleto biomecânico, o protege contra impactos, fogo, munições e até variações de temperatura. O seu sangue ácido altamente corrosivo funcionando como uma defesa automática contra qualquer tentativa de ferimento, atacá-lo pode ser fatal para qualquer predador. Apesar dele não falar, não escrever e não possuir uma linguagem articulada como a humana, o xenomorfo é extremamente inteligente. Ele aprende com o ambiente, se esconde, testa os limites do espaço e do comportamento das suas presas e ele age como se tivesse uma tática, mas sem precisar de planejamento consciente. Não importa o ambiente, espaços apertados, escuros, o xenomorfo, se ele quiser te alcançar, ele vai conseguir. Gravidade zero, ele se move com fluidez, ambientes com temperatura extrema, falta de oxigênio ou radiação, ele resiste a tudo isso. Ele é literalmente uma forma de vida projetada para vencer qualquer situação. Os humanos precisam de roupas especiais, oxigênio, proteção e o xenomorfo simplesmente segue em frente. Outro ponto que não pode ser ignorado, o xenomorfo não depende da sociedade, de colônia ou de um suporte externo para sobreviver. Ele é uma unidade completa, um exército de um só. Ele se alimenta, cresce, caça, se reproduz e espalha a sua espécie sem ajuda. Ele não tem líder, ele não precisa de ordens. O que move é a programação biológica instintiva que os androides reconhecem como uma forma de pureza funcional. Para os androides, todas essas características somadas representam algo que nenhuma vida humana jamais alcançou. Independência absoluta, resiliência extrema e também adaptabilidade limitada. Uma criatura que, ao contrário da humanidade, não se pergunta por que existe, mas simplesmente age, sobrevive e prevalece. O xenomorfo é uma fusão letal de biologia e eficiência. Ele cresce em horas, incorpora DNA do hospedeiro, se adapta a qualquer ambiente e ainda conta com defesas naturais quase impossíveis de superar. Para os androides, essa criatura não é só impressionante, ela é a resposta viva do que significa sobreviver, dominar e se tornar eterno. Se você ficou até aqui, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro das novidades sobre filmes e séries. Olha, só um recadinho antes que eu esqueça. Agora no canal tem o clube de membros aqui no YouTube mesmo e se você gosta do que eu faço e quiser dar aquela força pro meu trabalho continuar, é só dar uma olhadinha no link que vai estar aqui na descrição. Qualquer apoio já ajuda demais. Aí tem mais conteúdo incrível esperando por você. É só clicar no vídeo, vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.